Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. Eu estou aqui nesta noite de domingo, dia 28 de maio de 2023, por volta das 20 horas, para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Como foi o seu domingo? O meu foi muito bom, pois de manhã, quando me levanto, eu já abro a minha boca e digo: esse dia será o melhor dia da minha vida. E assim também eu creio que o seu domingo, o domingo de você que tem já a revelação do Evangelho da graça de Deus, que entende que já é uma pessoa abençoada, também viveu este dia como o seu melhor. E amanhã, querendo Deus, será também o melhor dia da nossa vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de dar um like. O número de likes estão aumentando, mas eu preciso que você, ao visualizar, dê o like. Às vezes são 300, 400, 500 visualizações, mas apenas 15% dão like após assistir os vídeos, né? Também me ajude a divulgar e a compartilhar o meu canal. Eu sou muito grato aos novos inscritos, o canal está crescendo, já ultrapassou a casa dos 2.000 inscritos, já estamos nos aproximando dos 2.100 inscritos. E assim nós vamos espalhando o Evangelho da graça de Deus. Queridos, o tema de hoje, ele é um tema, eu acredito, muito importante. Por que muito importante? Porque dentre todos os ensinamentos que existem dentro do sistema religioso, nas instituições evangélicas, é um dos que mais eles falam, é um dos que eles mais dizem quando estão pregando. E quando acontece qualquer fato, eles atribuem como o dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus. E o tema de hoje é: há mais de 2.000 anos, a farsa do arrebatamento. E eu quero ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: vede, ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Queridos, sim, durante todo esse tempo, os líderes religiosos, juntamente com os religiosos, eles mentem, dizendo que Jesus está voltando. Nós falamos isso sem nenhum temor, porque é a mais pura realidade. Jesus, ele já voltou, ele já veio. Eles colocam na mente das pessoas que elas precisam aguardar a vinda de Jesus. E que quando um crente morre, ele deve morrer salvo. Por que eu digo isso? Porque dentro do sistema religioso, ora você tem a salvação, ora você perde a salvação. É assim que acontece lá. Eu vivi muitos anos lá dentro, e muitos que vão assistir esse vídeo, que vivem dentro dessas instituições evangélicas, sabem que é assim. A salvação, segundo eles, é conquistada a cada dia. Eles não têm certeza, eles não têm convicção, eles não creem na predestinação, eles não creem que a salvação ela é na mente. Mas a salvação
para eles é no corpo, é na matéria. Esse corpo tem que ser santificado, esse corpo tem que ser consagrado. É assim que eles veem, é assim que eles creem, é assim que eles ensinam. Então, queridos, eles vivem dizendo que o dia da vinda de Jesus está próxima, que a igreja será arrebatada. Os líderes religiosos, a maioria, sabe que isso é mais um dos muitos enganos contado por eles. Mas seus interesses e conveniência estão acima de tudo e de qualquer coisa. Estas coisas fazem com que haja medo e terror nos filhos de Deus. Porque dentro desses lugares, lá estão os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, eles têm se tornado presas fáceis dentro desse sistema religioso. Principalmente no sistema religioso evangélico. As pessoas, elas têm medo de uma porção de coisas. Elas têm medo de deixar esses lugares. Até mesmo aquelas pessoas que não são evangélicas, elas dizem assim: eu vou entrar para a igreja. Eu preciso entrar para a igreja. Porque esse medo também alcançou a eles. Que medo são estes que eles têm? Medo da morte, medo do inferno, medo do diabo e medo também do devorador, que para eles é o próprio diabo, que vai na vida daqueles que não dizimam e naqueles que não ofertam. Eles conseguiram incutir na mente das pessoas que as pessoas precisam de um templo, que as pessoas precisam de um líder religioso para que possam, esse líder religioso, ter uma suposta autoridade espiritual sobre a vida das pessoas. Eles conseguem colocar na mente das pessoas que elas são servos e ovelhas e que eles são os seus pastores. E as pessoas acreditam piamente nisso. E aí vivem dentro desses lugares na prática ainda de rudimentos da lei de Moisés, aonde a lei é lida em cada uma dessas reuniões. O evangelho da circuncisão. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele diz que quando Moisés é lido, o véu está posto. E é isso que acontece com muitos dentro desses lugares. São filhos de Deus, mas o véu está posto sobre o seu rosto. E eles não conseguem enxergar a grandeza, a riqueza do evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que proporciona liberdade. Esse evangelho que faz com que nós voltemos para as coisas espirituais, para as coisas do alto, para as coisas de cima. Esse evangelho que nos afasta das coisas da terra, das coisas desta vida. Esse evangelho da graça de Deus que enaltece o Pai dos Espíritos como o único Senhor, como o único Deus que reina sobre tudo e todos. Este evangelho da graça de Deus mostra que os filhos de Deus precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo, Romanos 8,14, porque os filhos são dirigidos pelo Espírito Santo. Mas muitos dos filhos que lá estão preferem ser guiados e dirigidos por homens, viver debaixo dos seus preceitos, viver debaixo das suas ordenanças, dos seus achismos, viver dentro desses lugares com fardos sobre os ombros, aprisionados por eles. Esse engano do falso arrebatamento, juntamente com tantos outros, geram receitas e muitas mordomias a esses líderes religiosos.
A vinda de Jesus foi para Israel. Leia Mateus 15, 24. Eu vou ler para você o que é que diz lá. Mateus capítulo 15, versículo 24. Ele diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, apenas para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em Apocalipse 14, versículo 7, eu também vou ler. Olha o que diz. 14, 7 de Apocalipse. E dizendo com grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Foi em juízo, vindo sobre as nuvens, em juízo. Ele veio para quem? Para o seu povo, para Israel. Aqui diz que é o juízo de Deus. Aqui diz que o juízo para Israel chegou. Há 2000 anos ele veio para Israel com seu juízo vindo sobre as nuvens, como eu li em Apocalipse 1:7. Mas esses homens não creem por conveniência. Eles não acreditam na escatologia consumada. Na Bíblia, tudo já se cumpriu. Tudo já aconteceu. E todas as profecias foram para Israel. E não tem mais nenhuma profecia para se cumprir. O que eles chamam de evangelho dentro desses lugares são livros históricos. E nesses livros relatam toda a história de Jesus de Nazaré, nos seus dias, quando ele aqui esteve. Evangelho é só o da graça de Deus, que foi revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Mas o evangelho dado a Pedro e João e aos demais apóstolos, chamado da circuncisão, foi para os judeus a fim que eles tomassem conhecimento de que Jesus, que ali estava entre eles, era o Messias que os profetas haviam profetizado. E então Jesus diz para os seus apóstolos que eles fossem ao mundo de Israel e anunciasse esse evangelho, dizendo que o Messias havia chegado, que o Messias estava ali entre eles, para buscar e salvar a todos quanto eram judeus. E aqueles que crescem seriam salvos. Salvo de quê? Da grande tribulação que viria no ano 70. E essa grande tribulação já aconteceu. Mas os religiosos dizem que essa grande tribulação ainda vai acontecer. E aqueles que não crescem seriam condenados a passar por esta grande tribulação. Então o arrebatamento de fato se deu. E foi a ressurreição dos espíritos que ficavam retidos na sepultura. Todos quanto morriam, os seus espíritos iam para a sepultura e lá ficavam retidos. Então, essa ressurreição, ela aconteceu. O arrebatamento desses espíritos se deu. Lembra que o Nazareno disse que as portas do inferno não prevaleceriam. E ela não prevaleceu mesmo, porque ele os libertou. Ele veio para isso. Então,
quando ele fala de salvação, essa salvação é na mente, não tal como hoje eles pregam, como eles ensinam, que uma pessoa, para ser salva, ela precisa aceitar Jesus como Salvador, se batizar por imersão. Assim sendo, agora o seu nome é inscrito no livro da vida e essa pessoa é salva. Mas se ela no seu dia a dia pecar, como eles dizem, essa pessoa perde a sua salvação. A salvação na mente hoje esse sistema é perverso, esse sistema é mau e cruel. Ele oprime os filhos de Deus com todos esses enganos, com todas essas farsas, com todas essas mentiras. Então, meus amados e queridos irmãos, fujam dessas arapucas, dessas sinagogas, dessas empresas que são sustentadas por cada um de vocês, que trabalham e do suor do seu rosto tiram 10% e entregam nas mãos desses líderes para satisfazer as suas conveniências. Você se dizima, se oferta, você sustenta esse sistema religioso. Quando você poderia tirar não sei quanto, você, quem sabe, de tudo quanto você ganha e ajudar o necessitado, os órfãos, as viúvas, ou até mesmo a sua própria família que precisa de você. E quantas das vezes você deixa de comprar algo para os seus filhos, para a sua esposa, ou a esposa para o marido, para a sua casa, mas não deixa de entregar os 10% no início ou no final de cada mês nas mãos desses cães gulosos. Então são muitas heresias dentro desses lugares, como a heresia acerca do inferno, que eles dizem que é um lago de fogo e tormento eterno. E inferno, tanto no grego quanto no hebraico, significa sepultura. Heresias acerca de Satanás. Eles dizem que é um ser espiritual que existe e que esse ser espiritual tentam as pessoas todos os dias. Esses temas principais são o centro de todas as suas reuniões. E lá dentro desses lugares não falam numa outra coisa a não ser no diabo e no inferno. Lá é falado mais no nome do inferno e do diabo do que no próprio nome de Deus, que eles dizem que estão ali dentro daqueles lugares para cultuar a Deus. Então, queridos, o falso arrebatamento é mais um engano da religião evangélica, é mais um engano do sistema religioso. Isso já aconteceu, isso já se deu, a sua vinda já ocorreu, a ressurreição já se deu, o arrebatamento já aconteceu, e você vai continuar a ficar debaixo dessa farsa, dentro desses lugares, a farsa do arrebatamento, a farsa do suposto inferno como um lugar de tormento eterno, do diabo como um ser espiritual. Até quando você, como filho de Deus, ficará aceitando essas coisas, vivendo aprisionado dentro desses lugares, sem viver uma liberdade plena no Cristo ressuscitado? No evangelho da religião é por obras, no evangelho da graça de Deus é por fé. Lá você tem que fazer, lá se busca autojustiça. No evangelho da graça de Deus, você reina em vida. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz, é alegria,
no Espírito, justiça e poder. Na graça de Deus, você entende qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E assim, então você não fica voltado para as coisas desta vida, como os religiosos ficam. No Evangelho da graça de Deus, você cresce a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Você se submete à orientação do Espírito, que é o Senhor de nossas vidas. Então fica aí esta palavra. Há 12.000 anos, a farsa do arrebatamento, dito dentro dessas sinagogas. Desfrute, reine, enquanto você viver. Goze, se alegre nele. Viva feliz, contente. Saia de debaixo de preceitos dos homens, dessas ordenanças dadas por eles. Graça é a melhor coisa. Paulo recebeu dele esta revelação. E ele trouxe para aqueles, tantos gentios quanto judeus também, a revelação desse evangelho da graça de Deus. E assim como nos dias de Paulo, muitos judeus rejeitaram essa graça. Nos dias em que estamos vivendo, muitos filhos de Deus estão rejeitando este evangelho da graça de Deus. O evangelho que nos libertou, que nos tornou livre. Então fica aí mais esta pérola da graça de Deus. Se você gostou, divulgue e compartilhe, dê um like, se inscreva no meu canal. O meu muito obrigado. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.